Seguinte, André, a notícia do dia vem de Miami, onde o presidente do Vasco, Jorge Salgado, assinou esse pré-contrato aí com a empresa chamada 777 Partners, que está aí naquele mesmo modelo do Botafogo, se comprometendo a fazer um investimento aí pelos próximos anos. No caso do Vasco, investimento de 700 milhões de reais ao longo dos próximos anos, assumir as dívidas do clube, né? Naquele movimento de você transferir todos os ativos de futebol para uma empresa e essa empresa passar a ser controlada por um investidor. No caso do Vasco, seria por 70%, seria aí o acionista majoritário de uma empresa que vem também já com projetos em futebol, tem uma parcelinha lá do Sevilha, é dono majoritário, é dono de tudo, né? Basicamente lá do Genoa, da Itália. Enfim, é o Vasco também fazendo esse movimento muito interessante, porque a reação do Botafogo começou e me pareceu bem rápida, né? Então, aquele projeto que muita gente olhava e falava assim, pô, vai demorar para essa coisa, para essa pedra rolar lá do topo da montanha, parece que ela rola rápido depois de você assinar todos os papéis, né? E o Vasco pode estar dando esse primeiro passo. Não, o primeiro passo foi dado, pode estar dando um passo importante aí rumo à sua retomada também. Eu só acho uma coisa que é preocupante, Luizinho, é que assim, prometem investimentos de X milhões, tá? E muitas vezes, para você arrumar a casa, você gastou os X milhões. Então, assim, não é que esses caras estão chegando com um cofre sem limite. Tem limite pro dinheiro que os caras vão gastar. Então, assim, vai gastar 700 milhões? Tá bom. Provavelmente para arrumar a casa já vai ter que gastar uma boa parte disso. Tal. Então, na verdade, esse dinheiro é para operacionalizar a questão. Não é nem assim, você está operando, você está pegando, tipo, por nada, está operando o clube, está dando vida ao clube por esse dinheiro, né? Viabilizando. Sim. Então, assim, eu acho muito interessante que isso aconteça, porque o futebol brasileiro, ele num determinado momento, eu fiquei muito pessimista com relação ao futuro do futebol brasileiro, a viabilidade do futebol brasileiro mesmo, sem você ter uma injeção de dinheiro nova, porque você tem clubes que vão equalizando sua dívida ali, pequeno, de pouco em pouco, mas esses clubes você conta nos dedos de uma mão, cara. O mais evidente, os mais evidentes que a gente viu, Flamengo e Palmeiras. E assim, os outros com dívidas muito grandes, impagáveis, e que você vai jogando, empurrando pra frente e tal. Então, proporcionalmente, Ceará e Fortaleza conseguiram um pouquinho, né, também. Sim, eu acho que foram clubes que ficaram um pouco mais viáveis, o próprio Bahia e tal, você tem, né, a dívida não é tão grande, a receita também não é, evidente, mas você vai equalizando ali. Agora, se isso vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, cara, porque assim, a gente sabe como é que o gringo pensa as coisas de uma forma geral. E a gente sabe como o Brasil pensa as coisas de uma forma geral. E em vários aspectos, são pensamentos incompatíveis. Vai ter um choque de cultura, com certeza. Vai ter coisa que o gringo vai querer fazer aqui, porque o dinheiro é dele, que aqui o cara vai falar, amigão, você tá no Brasil, aqui não é assim que funciona. E vai ter coisa que o brasileiro vai querer fazer e o gringo vai falar, meu irmão, não é assim que funciona. Eu tenho que fazer. E acaba ficando muito personificado no papel do dono, porque assim, eu confesso meu encantamento em cima das coisas que o John Textor vem falando, que é do caso do Botafogo. Pô, veja a entrevista de uma hora do cara, fala assim, pô, não é possível que em uma hora o cara não escorregue. O cara não escorregou. O cara deu uma entrevista de uma hora pro Capelo lá, do GE, e o cara não escorregou nas respostas. Agora, esse dono do Vasco, né, que vai se tornar aí o dono do Vasco, assim como o John Textor, eu também não conheço, né, a filosofia de futebol do cara, o que o cara pensa. O cara pode chegar aqui e ter uma mentalidade totalmente diferente, né? Que seja meio que incompatível, não só com o futebol brasileiro, como com o que a gente pensa até de estrutura de jogo, de futebol. Então isso... E o John vem de um terreno, né, Luiz? Mas esse risco, não vem do futebol... Só para fechar, porque esse risco a gente vive todo dia, porque quem comanda hoje não tem nem dinheiro, nem pensamento, pô. E nem necessariamente rodagem de futebol. O cara, muitas vezes, o nosso modelo que nós aprendemos era o modelo de apaixonados por futebol, muitas vezes profissionais liberais ali, que podiam se dar o luxo de virar dirigente dos seus clubes e que militavam no futebol há muito tempo, mas também cheio de vícios, não necessariamente eram cartolas, até o nome era pejorativo, que estavam ali mandando, mas não necessariamente entendiam do que estavam fazendo. Você tinha um ou outro presidente ali que entendia muito o trato da coisa malandra do jogo, né? Da coisa meio mafiosa do jogo, não necessariamente ele era um grande gestor de um clube.
mas era um cara que cumpria palavra, ou ele era um cara que os jogadores gostavam, ou era um cara que batia na mesa e defendia os interesses do clube primeiro de qualquer coisa, e aí era meio que um torcedor com poder, não era isso? Então eu não acho que esse modelo pode ser pior que aquele, sinceramente não. E assim, a galera tá participando com a gente, né? Só dando aqui o crédito também, né? Essa informação ela veio primeiramente lá dos companheiros do GE, desse acordo do Vasco com a 777 Partners para vender aí a SAF. Mas, gente, Eles momento... são dono do Genoa e tem parte do Sevilha, né? Exatamente. Tem uma matéria do próprio Globo falando que eles estão em crise, tanto no Genoa quanto no Sevilha. Mas aí modelo... eu não sei, cara. Esse modelo o Genoa tá 70-20-10, né? Anos. Exatamente. 70-20-10. 70 deles, 20 do Vasco, 10 de quem quiser. Tipo isso. No sentido assim, pode chegar um novo investidor e comprar 10% do Vasco. Casimiro, Casimiro tá de bobeira aí. Nossa, bem lembrado. Eu acho promissor. Mas essa daí é do... mas calma, Casé, acumula um pouquinho mais antes de entrar nessa. Seguinte... Mas botar para perder, para poder perder, né? Exatamente. Mas mas de qualquer maneira, é só você ver a reação do torcedor do Vasco nas redes sociais, né? Depois dessa notícia do Rodrigo Capello. É uma notícia que enche o torcedor de esperança, que era um torcedor que estava desacreditado do futuro do time. O torcedor olhava para o Vasco, assim como, com certeza, descreveu aqui o sentimento do torcedor do Botafogo há um ano, era de você olhar e pensar assim, cara... Mas então, é porque o Botafogo pareceu rápido, mas é um bagulho que vem se estendendo e sendo feito minuciosamente 3, pô. Entendeu? Sim. Essa que é a grande parada. Mas ele precisava de um componente jurídico, né, nacional, que foi essa abertura para que os times virassem SAF. Mas eu digo assim, depois da venda, as coisas estão acontecendo rapidamente, né? Aí beleza. Mas também é o perfil do John Texton, né? Ele já falou que queria brigar esse ano, entendeu? É muito provável que, se fosse outro cara, não, esse ano vai ser de reestruturação, daqui a 2, talvez a gente brigue. Então é um perfil imediatista dele mesmo. Mas, e pro Vasco talvez dê tempo, né? Que você tá numa Série B, o investimento que você precisa para ganhar a Série B ele é bem diferente do que você precisa para competir na Série A. Eu também acho que é muito difícil esse novo modelo ser pior do que o anterior. Só é muito azar de ser um cara extremamente endinheirado e que não sabe fazer porra nenhuma. Mas assim, dá esperança pro torcedor, é uma parada muito boa, que viu o clube ali sufocado em dívida, não podia pingar nada, que já era penhorado, isso era realidade. Então assim, dá muita esperança, espero que dê certo, espero que dê menos certo que o Botafogo, obviamente, mas espero que dê certo, não tem mistério. Agora, André, só pra gente fechar aqui, eu leio os superchats. Pô, e vai puxando todo mundo pra cima, né? Que é o que você diz assim. É isso. Eu acho que é um movimento que acomodados não passarão, né? Exatamente. Então, o pessoal já olha pro lado falando, pô, será, irmão? Pô, lá na Itália os caras não gostam de investidor, não. O Fluminense deve estar se coçando já, cara. Assim, então, o Fluminense deve estar pensando, gente, e agora? Mas aí entra naquilo que certeza falou. O Botafogo se estruturou 3 anos, botou todas as contas ali no papel, viu o que tinha, o que não tinha. O Vasco fez isso num prazo menor. Eu não tô secando de verdade, de coração, não estou secando porque é bom pro futebol mesmo que todo mundo seja vendido. Se demais é porque tá secando. Não, cara, porque se o Botafogo fosse vendido lá em 2019, quando começou a ver isso, eu ia ficar um pouco... Eu não acho que o John Texton estaria aqui, entendeu? Acho que teria outra pessoa. Essa é a minha parada. Foi uma coisa que é a ponta do negócio que se estende num tempo grande, assim, né? Tudo bem que tinha que passar uma lei no Congresso, beleza. Mas eu acho que um dos fatores do sucesso, do aparente sucesso do Botafogo, foi a calma e o mapeamento e a negociação. Mas, enfim, se o Vasco julgou que o foram 3 meses aí nessa negociação, pelo que foi informado lá. Mas, o André, acho que para fechar aqui, depois eu leio os superchats, é o que o Formiga falou, com certeza acabou de declarar aqui também, né? Do cenário que a gente tinha, as perspectivas eram poucas. Era ser canetado uma lei que pudesse salvar os times, era canetar alguma coisa que pudesse vir de um dinheiro que era nosso para... E fizeram algumas vezes, inclusive. Fizeram algumas vezes ao longo dos anos, exatamente. Mas me parece que com os times que já vêm apontando aí com trabalhos organizados, não só os campeões como Flamengo, Palmeiras e Atlético, como aqueles que fizeram grandes trabalhos como Fortaleza, Ceará... você citou o Bahia que caiu, mas que em termos de organização estava aparentemente apontado e parece estar apontado no caminho certo, como outros times que a gente vem vendo, acompanhando aí no futebol brasileiro, Red Bull Bragantino. É um cenário de muito mais otimismo
do que pessimismo, olhando aí até no curto prazo pro futebol brasileiro como um todo, né? Sim. Cara, se não viesse essa ajuda de fora e esse interesse muito claro de gente de fora, ia ter que, mais uma vez, sobrar dinheiro aqui do governo, ou a gente vê o futebol definhar. Porque o futebol que nós conhecemos, o Formiga é um pouquinho mais velho que vocês, eu acho, mas que eu conheço, com certeza, é um futebol que vários clubes que eu jogava futebol de botão com eles, sumiram, cara. Sumiram. Ou quase isso, né? Tipo assim, eu lembro de jogar com Santa Cruz, cara. A gente viu o que aconteceu com Santa Cruz aí pra caramba. Mas o Santa até outro dia tava na Série A, né? É verdade. A gente chegou a ver. Por exemplo, tem uma geração que não viu a Portuguesa grande. A Portuguesa foi finalista em 1995, 6. Então, assim, tem muitos clubes do futebol brasileiro que a gente viu que deixaram de ser clubes protagonistas. Então, ia ter que ter alguma salvação. Se é essa que vem atrelado junto com a grana, profissionalismo, responsabilidade e tal, melhor, cara. Melhor. Porque tava indo por um caminho perigoso. Torço muito para que dê certo, porque a gente teve uma leva há alguns anos, não deu certo. Não é só porque o dinheiro vem de fora que tem que mudar a mentalidade aqui. Nós já tivemos o exemplo, tá? Tivemos o exemplo, o próprio Vasco, Corinthians, Flamengo, Grêmio. É isso aí. Vários. Então, assim, tem que aproveitar e fazer um trabalho bem feito. Olha só, a galera tá mandando aqui superchat, lembrando que todo mundo que mandou superchat ao longo do programa, caso não tenha aparecido na hora, a gente traz agora. Kleber Moreira, como... Diga. Não, é só pro gancho do André, é importante, cara. Esse momento é tão fundamental que a gente tá vivendo, para mais ou para menos, eu acho que é um momento também de se posicionar enquanto mercado, porque também a gente não pode ser aqui um safari, né? Os caras, não, vamos ali observar como é que essa galera vive e tal, e chegar aqui, explorar, fazer o que quiser e sair fora. Não, tem que ser uma via de mão dupla e os clubes também conseguirem se impor quando necessário, né? Para também não deixar perder a identidade, as ligas, as entidades, os próprios torcedores. Eu acho que é todo mundo se fiscalizando para ser um ganha-ganha. Eu acho que os caras vão entrar num mercado riquíssimo, que movimenta muito dinheiro, que tem muito torcedor, que tem muito campeonato, né? Um mercado, inclusive, que tem um braço que, por exemplo, esses caras não conhecem, que é um braço de estadual ou de competições regionais, é competição a mais, é muito jogo para jogar, é muito torcedor para abraçar. Então, um cara que tem um negócio com o Genoa ou com o Sevilha, ele está pegando com o Vasco o maior nível de pressão e de prateleira que ele pegou. Não em competitividade, o Sevilha hoje compete mais que o Vasco, no seu cenário proporcional, né? O Sevilha está para o futebol espanhol. Está brigando pelo título hoje, espanhol. Isso, o Sevilha está para o futebol espanhol hoje, em termos de competitividade, num outro nível em termos de competitividade que o Vasco está. Mas em termos de tradição, cobrança e número de torcedor e pressão, não tem comparação. Então, tem que entender também como esses caras vão chegar e ficarem aqui. Eu acho que o John Taxon lá aparentemente parece muito consciente. O projeto do Cruzeiro já é um cara que conhece 100% da porradaria que é aqui. A Red Bull também acho que aparentemente já entendeu rápido, e a gente precisa ver como é o Vasco, mas tem que ser ganha-ganha. Porque o John, ele já sabia que ia comprar desde 2021. Ele viu todos os jogos do 2021 inteiro do Botafogo, ele já vem acompanhando o time há muito tempão, vem se inteirando. Então é um negócio que ele já estava meio tateando lá onde ele estava pisando, né? Agora, no final, esse negócio do win-win, né? Só para eu poder ler aqui os superchats, tem que entender que, assim, lá e aqui a diferença é muito grande da cultura do torcedor e também do tamanho dos times que os caras compram e a proposta que o time tem. O Genoa é um time super tradicional, um grande campeão do futebol italiano. Agora não ganha um título, sei lá, desde 1930. Tem que ver quando é que foi a última vez que ganhou um título. Pro Genoa ficar mais 10 anos sem título, se reconstruindo, ok. Pro Vasco, 10 anos se reconstruindo, os caras explodem em São Januário, entendeu? Usando aqui figuras de linguagem.